Baraunas está abrindo inscrições para sócios. O objetivo é a convocação das novas eleições do clube. E para falar sobre o processo eleitoral no Tricolor, a gente recebe Damásio Medeiros, que está à frente da intervenção no clube. Damásio, boa tarde, bem-vindo ao Telesportiva. Boa tarde aos telespectadores da TCM. Vamos responder várias perguntas aqui que o torcedor com certeza está bastante ansioso. Vamos falar primeiro dessa questão dos sócios, Damásio. Você já anunciou desde a semana passada, assim que assumiu, que ia abrir inscrição para sócios. Quando você pegou a questão do clube, você identificou o que de sócios no Baraunas? Olha, o Baraunas não tem sócio. Porque o sócio só se caracteriza quando ele está pagando ativamente. Então, o quadro de sócios inexiste no clube. Nesse momento a gente tenta organizar, abrimos as inscrições para que o torcedor que queira se associar ao clube compareça à Rua Juvenal Martim, 640, sala 201. É uma sala que a gente reservou para o Baraunas lá, para que recebam essas fichas de associados, de torcedor que quer se associar ao clube. Para que a gente possa daí, com esse quadro de torcedores, convocar as eleições. Porque não tem como a gente convocar eleições se não tem ninguém apto a votar e nem a ser votado. Quais são os requisitos, Damásio, para ser sócio nesse primeiro momento? Olha, no momento tem que pagar uma taxa que a gente estipulou e levar a sua carteira de identidade, CPF lá, para que a gente faça uma ficha de sócio para esse torcedor. E ex-presidentes, eles podem se associar e, quem sabe, chegar a concorrer às eleições? Todos podem se associar. No caso dos ex-presidentes, eu não sei se pode, porque eu tenho que ver, porque é preciso, segundo o estatuto, o presidente só pode ser reeleito se ele tiver prestado conta da sua administração. Então, tenho que ver quem prestou e quem não prestou conta para saber se eles podem ser candidatos. Abrindo essa inscrição para novo sócio, você pretende encerrar mais ou menos quando? Você tem um número de sócios, assim, pelo menos mínimo que você queira atingir? Veja só, a Justiça nos determinou durante 60 dias promover as eleições. Então a gente, na busca de fazer um levantamento das dívidas do clube, a gente vem desde o dia 7 percorrendo a Receita Federal, as varas da Justiça do Trabalho e outras contas que o Baraunas tem, em particular com jogadores, com funcionários e tudo mais, fazendo um levantamento para que a gente possa mostrar ao futuro candidato, né, a presidente do Baraunas, o que vai encontrar, o que ele vai encontrar pela frente, né? Então isso demanda um tempo, a gente não conseguiu levantar todos ainda, mas como o tempo está andando, a gente precisa abrir para o pessoal se associar e daqui a 10 dias a gente lançar o edital para convocar as eleições. Então, o seu prazo, por enquanto, são 10 dias para poder o pessoal se associar e fazer a convocação. É isso aí. E aí, depois que a gente encerrar o prazo de associados, aí a gente vai lançar o edital, tem um prazo, né, para depois chamar as eleições. Eu espero que até o final dos 60 dias dê tempo. Estou achando curto, mas estamos trabalhando. Damásio, você também está fazendo um levantamento das dívidas como um todo. Você falou um pouco das trabalhistas, já está encerradas as trabalhistas, que outras dívidas você já conseguiu levantar até o momento? Não, as trabalhistas ainda não. Nós estamos esperando a resposta da Junta de Trabalho para que a gente possa ter a certeza da coisa, né? As dívidas com Cosérnia, Companhia de Energia, alguns funcionários a gente já levantou, né? O elenco desse ano, ninguém recebeu praticamente nada, se eu não me engano, salvo engano, receberam 300 ou foi 500 reais, entre jogador e funcionário, então ficou essa dívida realmente, e outras mais que têm aparecido. Júnior. Você começou a sua primeira pergunta, eu vou fazer um complemento em relação a sócio. Por lei, se os ex-presidentes, que eu acho que a pergunta que ela quis fazer foi em relação a esse, porque eles também estão inadimplentes, de repente não estão, eles podem ir lá novamente se associar. Todo e qualquer torcedor do Baraunas pode se associar ao clube, certo? No caso dos ex-presidentes, dos ex-dirigentes que queiram participar das eleições, eles têm que ter, por obrigação, ter prestado conta, as suas contas aprovadas pelo Conselho Fiscal do clube, ter aprovado as contas dele para que eles possam ser candidatos novamente a presidente. Resumindo, nenhum. Porque não tem, essas prestações não apareceram, ninguém é sabedor ainda. Eu não sei, né, sobre
sobre se algum fez prestação de conta ou não, mas eu posso levantar e ver se realmente, e na hora que o candidato aparecer, a gente vai fazer um levantamento, saber se realmente ele está apto, se ele prestou conta ou não, se ele está apto a concorrer às eleições. Em relação a tempo, a um período, por exemplo, eu vou lá, me associo hoje, suponhamos que as eleições sejam daqui a 5 dias, independente do número que se associou, ou seja, foram 3, foram 4, a eleição ela pode ser realizada depois desse número, ou tem que ter um número mínimo de sócios e um tempo mínimo também, para que possa se realizar? Olha, sobre o número, a gente não tem nenhum número estipulado, até porque a Justiça não estipulou número nenhum, certo? Não foi estipulado uma quantidade mínima. Sobre o tempo está curto, né? Mas nós estamos correndo, que eu tenho até, se eu salvo engano, ali até 7 de setembro para promover, se eu não, 7 de setembro, não, creio 7 de outubro. Né? Eu tenho até 7 de outubro para fazer as eleições do Baraunas. Então, eu espero que nesse tempo, dê tempo, a gente lançar o edital, abrir inscrições para o associado e lançar as chapas, né, candidatas ao cargo de presidente do clube. E o principal, já se tem candidatos, eu acho que até não, porque não teve ninguém inscrito, não se tem um número de sócios, não se tem sócio, então até o momento não se pode. Não, é porque, Júnior, no caso, não tem como o cara ser candidato ainda, porque ele não se associou, né? A gente abriu para se associar ontem, a partir de ontem está aberto para quem quiser se associar ao clube, procurar lá na rua Juvenal Martins 640, sala 201, e fizer sua inscrição e aí para ficar apto, né, a votar e ser votado. Por exemplo, se Júnior Xavier quiser se candidatar à presidência do Baraunas, ele vai lá nesse endereço, repete aí. Rua Juvenal Martins 640, sala 201. Ele paga a taxa, leva a documentação dele, a partir daquele momento ele é sócio e está apto a se candidatar e a votar, é isso? E isso sim, que é um erro do estatuto do clube. Nós estamos tentando reformular o estatuto do Baraunas. Porque o que acontece? Você bem deu exemplo aí. O cidadão chega lá, paga a taxa, já pode concorrer à presidência do Baraunas, né? E eu acho que isso é um grande erro para um estatuto. Nós estamos tentando reformular esse estatuto para acabar com isso, porque senão vai viver sempre acontecendo. Chega de última hora e são candidatos. Aí tem pessoas às vezes que não tem nem identificação com o clube e termina sendo candidato a presidente. Damásio, só complementando aqui, João, trazer mais uma questão que a gente já conversou bastante sobre isso quando você participou da resenha, enfim, nos bastidores, a gente conversa muito sobre isso, com relação a essas dívidas, né? Tem gente que está indo atrás de você para pagar essas dívidas, né? Explica como é que está o teu papel e o que é que você, como interventor, dá para pagar alguma coisa? O Baraunas tem caixa, não tem? Enfim, explica um pouquinho essa questão financeira e o que é que você está fazendo para gerenciar esse momento. O Baraunas, na verdade, no momento só tem dívidas, e muitas, né? Não tenho recurso nenhum, a Justiça não me mandou nenhum recurso, apenas terminou a intervenção. No momento, as pessoas têm me ligado na ânsia de saber como é que vai acontecer. Olha, aqui não tem nada, não tem dinheiro, não ficou dinheiro, então eu tenho que esperar as eleições, o novo presidente, quem sabe, e fazer um quadro numeroso de sócios para que possa render alguma coisa e chegar a liquidar essas dívidas. E com relação ao repasse à prefeitura, deve estar se perguntando que não é 100 mil, é 94 mil, não é 100 mil. Aí, esse dinheiro está parado, você vai poder mexer? O que é que a Justiça falou sobre isso? Olha, nós estamos marcando uma audiência com o doutor juiz de direito que determinou a intervenção, para que a gente possa ficar bem a par do que a gente pode ou não fazer. Se a gente pode fazer só as eleições, ou se a gente pode realmente receber e pagar e fazer. Eu acho que sim, certo? Pela determinação, eu acho que sim que pode. Mas eu gosto de ouvir para me ter certeza. Júnior. Eu ouvi você falar por várias vezes nesse pequeno espaço aqui, que o tempo é curto para o que você vai fazer. Eu sei que talvez presidente você não pense no momento em ser do Baraunas, mas vamos supor que esse prazo que você tem de 60 dias, imagine se ele se prorrogasse por 1 ano. Você acha que poderia ajudar e muito mais em relação
de repente até organizar o Barões, porque você já teve sucesso aí em outros lugares aí que você pegou um pouco. A realidade é essa, pegou desorganizado e vai deixar aí bem. Júnior, é o seguinte, eu não digo eu, mas eu digo sim, o grupo de interventores é uma turma muito empenhada. Os meninos não têm poupado esforços em buscar informação, de ir atrás, de correr atrás das demandas. Quero deixar um abraço aqui para os interventores que estão numa luta constante, diária, diga-se de passagem. Esse grupo, sim, esse grupo, se tivesse um período de um ano, eu acho que muita coisa mudaria no Baraunas. E um ano, infelizmente, os interventores não podem. Quem sabe, né? De repente o juiz pode ver uma prorrogação, aí, né? Eu acho que tá. É uma nova partida, né? Não é uma prorrogação, entregue, sabe? Ele está muito bem entregue a esse interventor. Inclusive, eu faço das minhas palavras, colocando você como representante do grupo, claro. Mas está muito bem entregue. Eu já falei aqui, questão de credibilidade, é muito bom você ter isso. E eu acho que seria um momento, de repente, desse grupo aí procurar organizar aí o Barões para o Barões ser grande. Damásio, o programa está acabando, mas dá rapidinho para 2 questionamentos que eu escolhi aqui dos espectadores, né? Abraão França, ele é até integrante de uma torcida uniformizada, ele está perguntando quais os projetos, isso vai caber muito mais para o próximo gestor, né? Mas que projetos caberia para dar voz ao torcedor, né? Que o torcedor ele só sofre a ânsia, mas às vezes ele não chega junto. Ou seja, como o torcedor poderia ajudar, e a questão do Jonatas Barros do Santa Delmira, ele está sugerindo o nome Berto Moraes. O que é que você acha? Abraão, os projetos para o futuro do Baraunas vai depender do futuro presidente. A nossa função como interventor é organizar um pouco a casa e convocar as eleições. No caso do meu amigo Berto Moraes, quero deixar um abraço para ele aqui, né? Gente boa, um cara bacana, mas eu acho que o Baraunas precisa de alguém, pulso firme, para poder botar a casa em ordem. Isso aí. Infelizmente o programa está acabando, a gente teria milhares de perguntas, mas a gente vai continuar conversando em outros momentos com o Damásio Medeiros e acompanhando de perto essa questão do Baraunas. Boa sorte aí, Damásio, sucesso no restante dessa sua intervenção e que seja o melhor para o futuro presidente e também para o clube. Telesportivo.